Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo KNSC11, é o Kinea Securities, fundo de papel. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse início de 2023. Fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EFI, Infra. É o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, é tudo de graça, tá? Ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente também tem a nossa área de membros que dá algumas vantagens para você, visite também lá. E também o nosso link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever, conversar com outros investidores, conversar também comigo lá, também participo. Então, se inscreva lá, o link está na descrição do vídeo também, o link para esse relatório gerencial que eu vou deixar para você fazer uma leitura mais detalhada aí, ou fazer a leitura conosco aí simultaneamente. Vamos lá então, relatório de janeiro de 2023 do KNSC 11. O objetivo do fundo, então, ele investe principalmente em certificado de recebíveis imobiliários. Inicialmente, o fundo tinha uma política de investir em CRIs indexados ao IPCA, então, uma outra linha de investimento, ao contrário do KNCR11, que a gente acabou de postar o vídeo também aí no canal, né? Que investe em CRIs indexados à taxa DI. Então, esse aqui iniciou ali começando investindo em CRIs indexado ao IPCA e agora tem buscado aí, a diversificação da carteira comprando CRIs com base na taxa DI. E também tem outras cotas de fundos imobiliários dentro da sua carteira. Tá? Um fundo de mais de 1 bilhão 170 milhões de patrimônio, cota patrimonial 8806, cota de mercado muito próxima, 87, 88, né? Esse a base lá no último dia útil de janeiro. Atualmente ela está ali em torno de 85,50 nesse início de fevereiro e tem mais de 87.200 cotistas. Eu sou um desses. Tenho cotas aí do KN SC11 em torno de 3% da minha carteira. Gosto do fundo, né? Ainda mais tem uma boa gestora também por trás. Então, fundo que também tem uma liquidez interessante no mercado, né? Mais de 4 milhões aqui a média diária em janeiro, por exemplo, né? Muito mais abaixo do que o KNCR11, mas proporcionalmente ao seu patrimônio, a liquidez do KNSC11 é melhor do KNCR11, porque o KNCR11 tem quase 6 bilhões de patrimônio líquido e nesse mês de janeiro foi de 11 milhões a média diária de liquidez. Então, proporcionalmente ao patrimônio, o KNSC11 tem uma melhor liquidez no mercado. O fundo também distribuiu aí R$ 1,04, melhorando as suas distribuições. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo os comentários do gestor em relação a isso. Então, fique até o final desse vídeo. E a taxa média aí para os CRIs indexados ao IPCA é a inflação mais um prêmio de risco de 8,7% e a taxa DI é a taxa DI, né? Mais um prêmio de risco de 3,53% em média. E o fundo, o volume negociado no mês do KNCR11, né, de compras de novos CRIs para o portfólio, foi de 14,7 milhões. A gente vai ver o que ele comprou nesse mês de janeiro. Bom, aqui ele fala sobre a posição do fundo, né, as alocações do seu patrimônio. Então, o fundo hoje está com 104,6% dos seus em ativos-alvo, então superior a 100%, porque também é um fundo que utiliza operações compromissadas, semelhante ao KNCR11, e o que outros fundos de CRI também têm feito, utilizando um dinheiro mais barato e utilizando aí para poder rentabilizar nos CRIs de mercado, tá? Então, como se fosse uma alavancagem semelhante à alavancagem realizada nos fundos de tijolo. E o fundo está com 1,8% em LCI e 3,7% em outros instrumentos de caixa. O fundo tem aqui uma parcela dos CRIs indexados ao IPCA. A gente vai ver esses percentuais também mais para baixo, tá? O fundo tem uma duração média também. Então, esses percentuais estão em gráficos mais abaixo, não vou fazer essa leitura duplicada aqui. Rentabilidade do fundo, então, o fundo então, vai pagar no dia 13/2, né? R$ 1,04 por cota. Tá? O fundo que tem a sua database, assim como os outros fundos da Quinesso, a maioria, né? O último dia útil do mês que ele faz referência, então foi anunciado aí no dia 31 de janeiro, os proventos que serão pagos em fevereiro. No dia 13 de fevereiro vai ser pago R$ 1,04 por cota. Líquidos de imposto de renda, tá? Então representa aí 1,09% da taxa
da taxa DI, né? E uma média de ingresso atualmente do fundo, né? Tá ali em 94,98. Então é 1,09 da média de ingressos no fundo, né? Para quem compra entra no fundo aí, a média de ingressos, né? De compras de cota está em média 94,98. Então nessa média eles calculam o dividend yield do fundo para pessoas físicas, tá? E ele ainda está rendendo abaixo, né, da taxa DI bruta, mas a líquida está muito superior, 15% superior então ao CDI líquido de imposto de renda, foi a rentabilidade do fundo nesse mês aí através de seus dividendos. O fundo que ele tem desde 2020, né, outubro de 2020, então um pouco mais de 2 anos no mercado. Eu tenho um fundo um pouco mais, quase um ano, né, que eu tenho um fundo aí na carteira. 1,20% a taxa de administração, a entrega administradora, que nem a gestora, não tem taxa de performance, é para investidores em geral, pobres mortais como eu. Mais para baixo aqui ele fala exatamente sobre os indexadores, né, do mês, nesse período de janeiro. Então ele já fala aqui que o fundo já saiu daquele período, daqueles meses de deflação que estavam dando, né, deram proventos muito baixos ali naquele período de novembro, outubro, né, setembro, outubro, novembro, inclusive dezembro, parte de dezembro. E o fundo já falou que esses meses de deflação, o fundo já saiu desses meses, né, e já entrou nos períodos de inflação, né? Então, em janeiro foi 0,56, dezembro 0,41, em novembro 0,41 em novembro, e 0,56 em dezembro, 0,59 em outubro, né? Então teve outros 0,56 em janeiro, tá? 0,62 em dezembro. Então essas inflações que pegaram, inclusive tá com uma previsão de 0,83 em fevereiro, então aumentando inclusive em relação aos meses anteriores. E o fundo já tem pego esses períodos de inflação que dá ali os juros e a correção monetária dos CRIs positivamente aí e gera uma receita maior para o fundo. A gente vai ver isso também dentro da DRE gerencial. E a taxa Selic também manteve-se, né, em 13,75, e a taxa DI, inclusive, está maior do que a taxa Selic nesse mês, né, no somatório, 13,80 e alguma coisa. Então aí expectativas de bons proventos para 2023, né, se a gente considerar aí as inflações que positivas estão para ter, né, então inflação nunca é bom, né? Mas é a forma do fundo gerar receita através de seus CRIs. Bom, principais movimentações na carteira do fundo. Então ele comprou aqui o mesmo papel, né, que o KNCR11 comprou também. O fundo também comprou parte aqui, 14,7 milhões, CDI mais 3,5%. Foi a única movimentação do fundo aí no mês de janeiro. Essas são as operações compromissadas, como eu já expliquei lá em cima, então você pode fazer uma leitura aqui mais detalhada. Atualmente o fundo tem 10% do seu patrimônio através de operações compromissadas, tá? Então esse é o percentual um pouco superior também que o KNCR. Sempre faça essa correlação com o KNCR, que são praticamente fundos ali que são pares em relação aos seus investimentos, tá? Então, mais as alocações aqui são em indexadores diferentes. O KNCS tem cotas de FII na sua carteira, o KNCR não tem, então tem essas diferençazinhas aí. Bom, resumo da carteira: o fundo atualmente tem 40% dos seus CRIs indexados ao CDI, mais um prêmio de risco médio de 3,53%, 62% pela inflação, né, que é o IPCA no caso, 8,7% é o prêmio médio de risco aí, né? E aqui cotas de FIIs, uma pequena parcela, 2%, LCI 1,8% e Caixa 3,7%, que dá 110% do seu patrimônio. Essas são as alocações que o fundo hoje tem em CRIs e em FIIs, e essas são os segmentos, né? Esses são os segmentos, principal que é residencial e escritórios, IPCA, então dentro das alocações por indexador IPCA principal, 58% dos seus CRIs, né, e FIIs juntamente, né, CDI 38,5% e Selic 3,3%. Negociação, então, o fundo teve um volume mensal, aí, mês de janeiro, de 90 milhões e meio de volume de negociação no mês de janeiro, deu uma média de 4,1
milhões por dia. Então, uma ótima liquidez aí do fundo, né? E a gente vê aqui dentro de um cenário aqui de 2, quase 3 anos, a queda do fundo, né? Desde o início dele lá, queda aqui de preço, né? Teve um preço aqui, um pico de quase R$ 110 e tem margeado ali, tem em torno de R$ 86, já tem algum tempo já, desde antes da deflação deu uma queda maior, né? Então, desde a época da deflação, o fundo ainda não teve aquela subida. Pode ser uma oportunidade, e eu estou vendo isso como uma oportunidade. Eu tenho aumentado a minha posição no KNSC11, que voltou a pagar bons proventos, né? Não é nenhuma indicação, claro, de compra, mas eu estou falando como cotista também aqui do fundo. Bom, DRE gerencial, a gente verifica que teve uma melhora aqui no resultado dos CRIs, né, com essas inflações que teve aí nos últimos meses, né, resultado dos FIIs R$ 200 mil, instrumentos de LCI, né, R$ 200 mil, instrumentos de caixa R$ 400 mil de rendimento, despesa do fundo aqui estabilizada, 1,2, 1,3 milhões. Outras receitas não tem, 14,4 milhões foi o resultado no mês de janeiro, distribuiu 13,8, então também o fundo com uma boa saúde financeira aí, né, nesse período, sempre na maioria dos meses aqui, distribuindo menos do que o seu resultado no mês, tá? Interessante isso aí para poder o fundo, né, não ficar prejudicado, né, em meses que porventura venha a ter, que nem a situação da deflação, né? O fundo teve ali reduções nos seus rendimentos, né? Mas a maioria aqui foi mantida por conta dos resultados positivos no mês anterior. O fundo então procura ter uma distribuição ali mais equilibrada, sempre abaixo, na maioria das vezes abaixo do resultado. Bom, seguindo então aqui, fala dos rendimentos mensais, então tem aqui todo o histórico de distribuição, né? Então, naqueles meses que antecederam ali um pouquinho da deflação ali, e o período realmente da deflação, o fundo distribuiu um pouco menos, mas o preço de mercado, né, teve uma queda, e ali juntamente o preço patrimonial, porque os CRIs também perderam valor de mercado, e acabou que o fundo acabou distribuindo, né, acima ainda da taxa DI no período, né? A gente verifica aqui, mesmo pagando menos de R$ 1 de distribuição. E aqui a gente tem um portfólio do fundo, né, bem diversificado, né, são diversos CRIs aqui na sua carteira. Atualmente o fundo tem 63 CRIs, então parte é pela taxa DI, parte é pelo IPCA, maioria pelo IPCA ainda, né, mas o fundo tem buscado esse equilíbrio com relação aos indexadores. São 3 fundos de investimento imobiliário, que correspondem a 2% da carteira do fundo, né, LCIs e o caixa aplicado também do fundo. Seguindo então aqui é o acompanhamento da carteira, né? Então, são as operações, assembleias, né, e visitas que a gestão faz aos seus CRIs, tá? E mais para baixo a gente verifica aqui a parte qualitativa do portfólio, então você baixa aí, a gente não vai fazer essa leitura, que são muitos CRIs, né? Como a gente verificou lá, então a gente não vai aqui fazer essa leitura, né? Veja os destaques lá, né? Ver quais são as garantias de cada um deles. Se tem algum pé da sua casa, inclusive, né? Visite lá, mostre pra gente, compartilhe com a gente lá no canal. E é isso. Esse é o relatório gerencial de janeiro do KNSC11, expectativa de bons proventos para 2023, né? Seguindo aí a inflação e também a taxa Selic alta, né? O fundo tem agora aproveitado essas duas oportunidades aí para poder ter bons rendimentos dos seus CRIs de carteira, tá? Sou cotista do fundo, em torno de 3% da minha carteira está alocado no KNSC11, então tudo que eu falo aqui também é como cotista, tá? Gosto do fundo, tenho procurado aproveitar as oportunidades, né? Meu preço alvo ali está entre 84 e 85,5, então hoje quase eu aproveitei lá uma aquisição de cota, né? Mas não chegou até o meu alvo, pelo menos eu não vi, e encerrou acima ali quase R$ 86, tá? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.